Fala, meus amigos do canal e da nossa comunidade, do nosso universo Drua. Hoje a gente vai falar de uma planta medicinal que é completamente desconhecida pelas pessoas aqui no Brasil. É um mistério. Eu fico imaginando como que essa plantinha não está lá nos sonetos de Camões, como que ninguém exaltou essa planta medicinal, essa especiaria tão maravilhosa, tão exaltada, tão glorificada dentro do Ayurveda. É uma planta medicinal que é muito famosa, que está presente em diversas fórmulas medicinais que o Ayurveda prescreve, mas que aqui no Brasil a gente desconhece. Simplesmente você pergunta para as pessoas nas ruas, e se você, por acaso, está assistindo esse vídeo e conhece essa plantinha, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero ver se você conhece ou se você não conhece. Deixa aqui, vamos fazer uma enquete, vamos ver quantas pessoas conhecem essa planta medicinal e quantas desconhecem, quantas nunca ouviram falar nessa planta medicinal. Essa é uma das queridinhas do Ayurveda e a gente vai falar hoje sobre ela, sobre o Pipali, o piperlongo ou a pimenta longa. Então, esse vídeo, da mesma forma como o vídeo sobre outras plantas medicinais, os outros módulos de especiarias, que esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube somente durante um tempo, depois ele vai lá para o Universo Drua, que é o nosso plano de assinatura do Hotmart. Então, se você quiser, aproveita para assistir esse vídeo inteiro agora, enquanto ele está disponível aqui no YouTube, porque não vai ser por muito tempo, depois ele vai ser lá exclusivo para os assinantes. Tá bem? Então, vamos começar aqui compartilhando o nosso slide. E a gente vai falar agora sobre o Pipali. Então, Pipali também é chamado de piper, o nome científico dessa planta medicinal é chamada piperlongo, né? Ela é uma planta das piperáceas, ou seja, é uma planta que vai conter a famosa piperina, que é aquela substância ativa, uma das substâncias ativas dessas piperáceas, né? É a piperina. Então, o pípali vai ter a presença de piperina, então não é simplesmente, não é somente a pimenta preta a única e exclusiva planta medicinal que contém a famosa piperina, que as pessoas usam geralmente em associação com a cúrcuma ou com a curcumina, né? O pípali também tem, a pariparoba e outras plantas medicinais da nossa querida Mata Atlântica também possuem piperina. Então, vamos começar falando sobre o RG, o dossiê do nosso querido pípali, né? Nossa querida planta medicinal, esse querido tempero chamado pípali. Então, quando a gente vai estudar de acordo com a Ayurveda, você já deve estar familiarizado com isso, né? Com os termos que a gente usa aqui em sânscrito, né? Que é a forma específica que o Ayurveda estuda as plantas medicinais. Esses termos a gente descreve em termos do sabor, da potência, do efeito pós-digestivo, as propriedades medicinais dela, a ação, né, e outras funções em relação aos doshas do nosso corpo. Tá? Então, o Pipali não é uma exceção, a gente vai dar a ênfase para o estudo de acordo com a Ayurveda. Então, aqui, a ideia nesse módulo aqui inicialmente, né, que a gente está apresentando, né, esse módulo sobre especiarias desse nosso curso, a ideia é oferecer um conhecimento abrangente e amplo a respeito de algumas especiarias que são chaves, né, que são especiarias que também muitas vezes o Ayurveda utiliza também como planta medicinal em alguns compostos. Então a gente vai primeiro apresentar de forma que vocês entendam as funções medicinais, que vocês entendam esse perfil, né, esse RG, essa identidade dessas plantas medicinais. Então, primeiro a gente dá essa passada geral por essas plantas medicinais. A gente, muitas vezes, nessas aulas, a gente está falando, a gente está citando alguns compostos que a gente utiliza em associação, né? Associação de outras plantas medicinais juntas com elas, fazendo uma sinergia, fazendo uma associação que é benéfica, que potencializa o efeito medicinal, farmacológico dessas plantas medicinais. E, posteriormente, a gente vai falar também sobre as doenças e como utilizar essas plantas, as formas de utilizar, como extrair os princípios ativos, seja no álcool, no óleo, em chás, em decoctos, na forma de pó, de comprimidos, né? Todas essas formas também que o Ayurveda, de forma muito inteligente, muito interessante, muitas vezes muito saborosa, utiliza as plantas medicinais. Então, começando aqui
a falar sobre o sabor. Sabor, em sânscrito, a gente chama de rasa. Então, rasa, o sabor dessa planta medicinal é o sabor catu, que é o sabor picante. Então, quando ela está desidratada, igual ela está aqui, ó, nessa foto aqui, ó, ela está desidratada, ela vai ter o sabor principalmente picante. Já quando ela é fresca, quando você colhe ali do pé, você vai lá no arbusto, você tem a sorte de ter um pezinho de pipa ali plantado aí na sua casa, né? O que deve ser praticamente impossível, mas se você está aí viajando pelas Índias, viajando pela Ásia, muito facilmente você vai encontrar essa planta. Ou se você mora em alguma região aí do Brasil que você tem essa planta, tem algumas variedades brasileiras dessa planta, né? Então você pode ter a sorte de colher ela verde também. Ela verde não vai ser tão picante, ela vai ter um pouquinho desse sabor adocicado, que é chamado madura. Então, ela vai ter principalmente esses dois sabores. E quando a gente fala de uma planta com um sabor picante, a gente espera que ela tenha um efeito, uma potência quente, uma potência que vai gerar algum catabolismo, que vai gerar calor no nosso corpo, que ela vai ter um efeito intenso, né? Então, a gente já consegue ver e já consegue imaginar. Só pelo sabor de uma planta, a gente começa a pensar, a fazer vínculos cerebrais, associações de quais outras propriedades a gente espera que essa planta tenha. Então, aqui no caso do pípali, a gente espera, né, que se ela tem um sabor picante, a gente espera que ela vai apaziguar, que ela vai equilibrar, que ela vai ajudar as pessoas com excesso ali de cafa. A gente espera que essa planta tenha uma propriedade, né, que seja intensa, uma qualidade dela intensa, que a gente chama aqui de tikshna. A gente espera que ela seja leve para digestão, tá? Então que ela tenha um efeito suave ali no trato gastrointestinal, que ajude, que facilite a digestão. O nome desse efeito, né, de leveza ali a gente chama de lagu. A gente espera também que ela tenha uma potência quente, né? Então aqui no caso do Pipali, ela vai surpreender, porque é o Virya, né, que seria essa potência, que seria a intenção da erva, o que que essa planta é esperado que ela vai fazer, qual que é a intenção dela quando a gente ingere, né, a propriedade medicinal dela, a tendência dela gerar no nosso corpo. Quando a gente fala que é uma tendência quente, que é chamada Ushna, é uma planta que vai ter uma tendência a fazer catabolismo, a reduzir tecido. E quando é Shita, quando é uma potência fria, a gente fala que é uma tendência anabólica, uma tendência de construir tecido, de tonificar os tecidos, os órgãos do corpo. Então, no caso do Pipali, surpreendentemente, ela não é nem Ushna, nem quente, e nem Shita, nem frio. Ela é chamada de Anushna Shita. Então, é um prefixo que indica negação. Ela não é nem Ushna, que é quente, e nem Shita, que é frio. Tá? Então, é um morno, é uma coisa que vai ajudar um pouco a digestão sem gerar um catabolismo muito intenso, sem gerar muita perda de tecido, como, por exemplo, uma pimenta caiena, uma pimenta chile, uma pimenta scorpion, habanero, a própria pimenta preta, que vai ter o víria, evidentemente, ushna, que aí sim já vai ser calor, já vai ser quente, já vai ser intenso. E no caso aqui a gente está falando sobre o pípali desidratado, como está aqui na foto. Já por outro lado, se o pípali for fresco, né, aí a gente está falando do pípali que vai ter uraça, vai ter o sabor principalmente maduro, que não vai ser tão picante quando ele desidratado. Ele vai ter um virya shita, ou seja, aí sim vai ter uma tendência mais anabólica, vai ajudar mais na construção de tecido, vai ser um pouquinho mais tônica, vai ser um efeito diferente dele desidratado. Então, perceba que o Ayurveda classifica e é bastante específico, bastante detalhado na forma como ele explica as plantas medicinais. Já o efeito pós-digestivo, que a gente chama de vipaka. Então, percebam, né? Vamos limpar aqui para a gente ter uma ideia de raciocínio para entender esse vipaka doce, esse vipaka maduro, esse efeito pós-digestivo doce, madura. Então, o esperado de uma planta que é picante, ou seja, catu, que ela é com propriedades leves, né, intensas. O esperado, né, seria um víria Ushna, que seria quente, né, porque é uma planta que é picante, é uma planta que é intensa, né? O esperado seria que uma planta quente, uma planta que é catabólica, que reduz tecido, e o Vipaka, né, com uma planta de sabor picante, a tendência dela é ter também um efeito pós-digestivo picante, né? Não sei se vocês se lembram, se vocês estão habituados com a forma como o Ayurveda
descreve as plantas medicinais, mas em muitos casos a gente tem uma tendência esperada de VIPAC, né, desse efeito pós-digestivo. Então, quando a planta tem o sabor doce, ou seja, madura, é esperada que ela tenha um efeito pós-digestivo também doce. Se a planta tem, por exemplo, a planta medicinal tem o sabor salgado, é esperado também um VIPAC, um efeito pós-digestivo também doce. Ou seja, uma planta com sabor salgado ela vai auxiliar também na construção de tecido, né, a juntar um pouquinho de líquido, a acumular líquido, né? Então, ela vai reter o líquido dentro do corpo, ela vai ajudar também na construção de tecido, o sabor salgado ajuda na digestão, na palatabilidade, na melhora do paladar, no gosto da planta medicinal, né? Muitas vezes deixa o sabor mais agradável e também tem esse efeito digestivo e melhorando a absorção também de alguns nutrientes. Então, o sabor salgado, a tendência dele é ter um efeito pós-digestivo também doce, também anabólico, não catabólico. Já quando a planta tem o sabor ácido ou azedo, aí ela vai ter um efeito pós-digestivo, né, um VIPAC também ácido ou azedo. Já quando a planta tem, aqui vamos separar, né, quando ela tem o sabor catu, que é picante, ela vai ter a tendência também ter um efeito pós-digestivo também picante, catu. Já se ela tem um sabor amargo, que é chamado em sânscrito de tikta, ou amargo, ela vai ter a tendência a ter também aqui um efeito pós-digestivo também picante. E, por último, se ela é kashaya, se ela tem o sabor adstringente, a tendência é esperado que ela tenha também um efeito pós-digestivo, ou seja, um VIPAC também picante. Tá bem? Então, aqui, ó, esses três aqui, a tendência esperada, natural, da maioria das plantas medicinais, né? Quando esse pessoal classificou essas plantas medicinais, eles viram que a maioria, né, o padrão, o normal, o natural, o esperado para essas plantas medicinais, quando elas têm um sabor doce, tem um efeito pós-digestivo doce. Quando é salgado, efeito pós-digestivo doce. Quando é ácido, efeito pós-digestivo ácido. E quando é picante, amargo ou adstringente, o efeito pós-digestivo tende a ser picante. Aí aqui, no caso do Pipali, ele vai ser diferente. Ele não vai ter necessariamente um efeito pós-digestivo picante. Ele vai ter o efeito pós-digestivo doce, ou seja, madura. E isso vai explicar, né, de acordo com a Ayurveda, por que essa planta não vai agravar tanto o Vata e o Pitta. Por quê? Porque as plantas medicinais, as especiarias, os alimentos que têm um sabor picante, eles têm a tendência a agravar, a aumentar o Vata e desequilibrar o Pitta, né? Desequilibrar o Vata e o Pitta. Então, no caso do Pipali, isso não vai acontecer. E uma das explicações é exatamente isso, é o fato dele ter um efeito pós-digestivo doce. Tá? É assim que o Ayurveda entende, né, o conhecimento das plantas medicinais. Tá? Então, apesar do Katura Asa, né, do sabor picante, ela não vai agravar o Vata e o Pitta. E é uma planta que é considerada Rasayana e Vadikarana. Rasayana é uma planta que vai ajudar a prolongar a vida, que vai ajudar a retardar, a desacelerar o envelhecimento. Ou seja, é uma planta que é benéfica, que é antioxidante, que vai combater radicais livres, que vai combater doenças, que vai proteger a nossa imunidade, né? Vai ajudar a formação de ódias, né? Que é a nossa resistência, nossa força física também, imunidade. E também Vadikarana, quer dizer, o efeito afrodisíaco, é uma planta que vai dar esse tesão, né? Vai dar essa libido, essa energia na parte reprodutiva, né? Na parte do sistema reprodutor, tanto para homens quanto para mulheres. Tá certo? Aqui, então, a gente tem algumas variedades, né, de Pipali, né, que o Ayurveda descreve. A mais comum, a mais conhecida é chamada Piper longo, mas também existem outras, chamada Chavia, também é bem famosa, que é a Piper chava, que ela é laranjinha, um pouquinho mais gordinha. Tem uma outra chamada Shaimhali, né, que é Piper retrofractum, Vana Pipali, né, Piper sylvaticum, né? Então, existem diversas variedades dessa planta medicinal, né? E elas têm propriedades semelhantes. Então,
Se você aí na sua cidade, se você estuda fitoterapia e você gosta de identificar plantas medicinais e você já viu na sua terra, aí na sua região, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então pode ser, é muito provável que, dependendo da região onde você mora, talvez você conheça, né? Se você estuda, se você pesquisa, se você gosta de estudar plantas medicinais, talvez você já tenha visto alguma planta brasileira que seja parecida com ela. Né? Então, se esse for o seu caso, escreva aqui nos comentários, deixa aí sua contribuição, fala de onde que você está falando, de onde que você é, e, se possível, manda uma foto lá para a gente, entre em contato pelo nosso Instagram, meu Instagram é @drdrsampieri, manda lá uma DM, manda a sua foto do seu pezinho, da sua árvore de pípala que você identificou aqui no Brasil. Eu vou ficar muito feliz de saber e a gente, quem sabe, populariza, né? Eu conheço algumas pessoas que já identificaram essa planta aqui no Brasil, que já pegaram mudas, já estão plantando. Então, vamos divulgar essa planta, como eu falei, né? É uma planta que não é tão conhecida aqui no Brasil, que ela tem diversas propriedades medicinais, né? Então, a gente tem que tornar isso conhecido, tornar isso mais famoso para que o nosso povo também possa entrar em contato com essa especiaria, com essa planta medicinal e colher também os benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde. Então, aqui, a forma como a Ayurveda estuda as plantas medicinais, a gente tem também o chamado karma. Karma é a ação, né? Qual que é a ação medicinal que essa planta vai exercer, né? Qual que é a função medicinal dela no nosso corpo. E uma dessas funções é a chamada Dipana. Dipana é esse efeito digestivo, esse efeito que promove a melhora da capacidade digestiva, né, de produção de enzimas, de ácidos, né, de suco pancreático, suco duodenal, da bile, né, essas secreções digestivas todas. É uma planta que vai ajudar, que vai melhorar a nossa digestão. Além disso, ela também é Vata Anulomana. Ela vai ajudar no trânsito normal do Vata, no trânsito do nosso trato gastrointestinal, no trânsito do bolo alimentar, do suco alimentar, né? Então, vai fazer o peristaltismo, vai fazer a eliminação mais fácil dos flatos, né? Dos gases. Então, você não vai ficar com aquelas cólicas dolorosas, o abdômen estufado. Vai ser uma planta que vai ser útil, que vai ajudar nesses casos. Né? Aqui no Ocidente, a gente conhece esse efeito como carminativo. Além disso, ela também é Krimi Gna. Krimi são as verminoses, as parasitoses. Então, ela é uma planta que vai ser útil, que vai combater, né? Esse sufixo Gna quer dizer que vai combater, que vai eliminar, que vai tratar parasitoses, né? Omentizes, lombrigas, né? Parasitoses, infecções no trato gastrointestinal. Além disso, Kapha Gna, ela vai ajudar a eliminação de muco, vai diminuir secreções aqui nas vias aéreas, vai ter um tropismo, né? Um efeito que vai tender a penetrar pelo trato digestivo e ir nas vias aéreas, né? Ser absorvida e ser direcionada para os pulmões, para as vias aéreas e tratar, né? Ter um efeito antimicrobiano, antiviral, antibacteriano nessa circulação de sangue aqui da região dos pulmões, das vias aéreas, dos nossos bronquíolos, ou dos seios nasais, né? Dessa região de, se você apresenta congestão nasal, né? Ela vai ajudar você a ter esse efeito expectorante, a eliminar o muco do seu sistema respiratório. Além disso, é uma plantinha que também é chamada Mutralá, ela vai estimular a produção de urina, ela é raçaia, né, a gente já falou, né, que é chamado, né, muitas vezes traduzido como rejuvenescedor, ou seja, é uma planta que vai ser, que vai ter o efeito antioxidante, que vai diminuir a produção de radicais livres, vai retardar o envelhecimento, né, e tratar diversas doenças, né, para que a gente tenha saúde e maior longevidade. Ela também é Sueda Janana. Janana aqui é aumentar a produção de alguma coisa. No caso aqui, Suedana. Sueda é o nosso suor, a sudorese. Ela vai ser uma planta que vai estimular a sudorese. Ela também é chamada de Kushta Ghana. Então, é uma planta que vai tratar doenças de pele. Então, caso de vitiligo, prurido, né? Doenças de pele que envolvam psoríase, né? Manchas claras na pele, vai tratar isso também. Kasahara é a tosse e Shwasahara vai tratar a dispneia, tá? Então, a Hara aqui é tratar, é eliminar, é combater. Kasa é a tosse e Shwasa a dispneia, né? A asma brônquica. Vai tratar esses problemas de saúde. Além disso, essa é uma planta que vai ser útil para problemas respiratórios. Então, é chamado de Kashaya Hara. Doenças respiratórias, né? E doenças respiratórias muito específicas, né? Doenças como a tuberculose,
como o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, um câncer de pulmão, que a pessoa está muito emagrecida, uma doença pulmonar em que a pessoa está consumida, está emagrecida, está espoliada, né? Então, o pípali é muito bem indicado nesse tipo de doença, tá bem? Então, é uma planta que, se você estuda plantas medicinais, se você faz pesquisa, é uma planta que talvez seja interessante aí no futuro, pode ser muito promissora, né? Os compostos medicinais dessa planta medicinal para essas doenças respiratórias, né? Para estudar nesses casos de doenças respiratórias que envolvem uma síndrome consumptiva, né? Que envolve um emagrecimento, uma caquexia, tá? Que é o nome dessa doença que o Ayurveda considera que chama de Kshaya Rara, né? Kshaya. Kshaya Rara quer dizer que vai eliminar, que vai tratar Kshaya, que é esse emagrecimento com uma doença respiratória junto, tá bem? Além disso, ele também é uma planta que vai ser chamada de Triptigna, que vai ah, atrasar, que vai ajudar, né, que vai deixar a pessoa sentir fome por mais tempo, né? Ela vai atrasar a saciedade, né? Ela vai ah, demorar mais tempo para atingir a saciedade, ou seja, a pessoa que está emagrecida, ela vai melhorar o apetite dela, vai comer um pouquinho mais, então ela vai conseguir comer mais, comer por mais tempo, né? Ela vai conseguir melhorar a capacidade que ela tem de ingerir alimento, a ingestão de alimentos, né? E não ficar saciada tão rápido, né? Que algumas pessoas que estão muito magras não conseguem muitas vezes se alimentar em quantidade o suficiente para conseguir voltar a ganhar peso. Então, ela pode ser uma planta interessante nesse sentido, né, de ajudar, no caso não, de atrasar, de prolongar um pouquinho mais a saciedade. Além disso, ela é também chamada de Shula Prashamana. Então, Prashamana é aquilo que vai aliviar, que vai equilibrar, que vai apaziguar. Shula, que é a dor abdominal. Além disso, ela também é uma planta com a característica chamada de Bálea. Bálea é uma planta que melhora a força, que vai ajudar a nossa disposição física, que vai melhorar a força física, nossa força para fazer uma atividade física, para pegar peso, para se levantar da cama, né, para combater uma doença, para tolerar um panchakarma, para tolerar algo que vai, por exemplo, tolerar horas a mais de jejum, tolerar a privação, tolerar o emagrecimento, né, e mesmo assim ter uma imunidade melhor. Tudo isso envolve bala, né, ou a ação disso, a melhora disso é chamado bálea. Além disso, também é média. Média é uma planta que vai melhorar a inteligência, a nossa cognição, a nossa capacidade intelectual, memória, aprendizado, né? E é uma planta que vem sendo, inclusive, estudada para Alzheimer. Então, é uma planta que vai ter uma boa ação no sistema nervoso, que vai penetrar a barreira hematoencefálica, tanto é que ela também é uma planta utilizada em alguns compostos medicinais, né? Alguns óleos medicados que a gente extrai o princípio ativo da planta no óleo ou no ghee. Então, ela é um ingrediente de diversos óleos medicinais. Além disso, ela também é considerada Shiroviretina, né? Viretina é uma purgação, é uma eliminação, uma desintoxicação de onde? De Shiro, que é a cabeça. Então, ela faz Shiroviretina. Shiroviretina vai fazer o quê? Vai fazer uma limpeza de todos os nossos órgãos do sentido, ou seja, visão, olfato, paladar, audição. Ela vai melhorar ali o olfato, melhorar o paladar, vai ajudar no caso de anosmia, né, de perda do olfato pós-Covid, quando você tem uma infecção respiratória e perde o paladar dos alimentos. É uma planta que vai ser útil nesses casos, né? Se você já teve oportunidade de mastigar o pipa ali, de colocar ele na boca, você sente até um leve formigamento aqui nessa região. É uma planta bastante interessante também. Além disso, ela é também chamada de ractocleixica. Então, a cleixica a gente falou que é algo não muito desejável. Então, ela é um irritante do racta. Racta é o nosso segundo tecido, o tecido sanguíneo. Então, se você tem alguma coagulopatia, alguma trombofilia, algum problema relacionado à coagulação do sangue, essa planta pode perturbar, pode piorar esse problema de saúde seu. Então, se você assistiu a nossa aula sobre a pimenta preta, sobre Maricha, né, o Piper nigrum, você deve se lembrar desse efeito também irritante sanguíneo. Então, a pessoa que tem um problema de coagulação, um problema seja para trombose ou coagulopatia, né, um problema que ela usa um anticoagulante, talvez pode piorar o problema de saúde dela, pode interferir com esses medicamentos, então não é desejável que uma pessoa com problemas de coagulação utilize essa planta medicinal, tá bem? Além disso,
ela também é chamada de Vishamadwara. Ela vai ser útil, ela vai ajudar no tratamento de febres do tipo irregular, ou seja, a pessoa tem febre hoje, amanhã não tem, depois tem febre de novo, tem a cada 4 horas, depois muda para de 4, depois 12 horas, aí fica alternando os horários de febre, uma febre irregular, tá? Então, quando a gente falou sobre pimenta preta, da mesma forma a gente viu também que ela era útil nesse tipo de febre, então aqui o pípali também da mesma forma, vai ajudar nesses quadros desse tipo de febre, tá bem? Além disso, ela é rica nigrahana. Rica é o soluço e nigrahana vai ser uma planta que vai ser útil quando a pessoa está sofrendo ali com soluço. Então, algumas pessoas sofrem com esse problema de soluço, né, recorrentemente, de vez em quando, ó, às vezes tem esse episódio de soluço, então pode ser uma planta que se você tem ali como tempero, que pode te auxiliar. Você faz um chá, faz um decocto ali rapidinho, talvez te ajude a combater esse problema, tá bem? Aqui a gente tem uma fórmula medicinal, né, um composto que associa o pípali com diversas outras plantas medicinais, que é chamado de Pipaliade Yoga Churna. Então, pípali é a piper longo, né, a pimenta longa, né, que está aqui o primeiro ingrediente. Adi significa etc. Yoga é a união, é a mistura, né, de pípali com outras plantas medicinais, né, e um pó que é chamado churna. Churna significa o pó. Tá? Então, é o pó dessas ervas associadas. Então, vai ser o pó de quem? Do pípali, do gengibre em pó, do maricha, que é a pimenta preta, né? Shunta é o gengibre em pó, maricha é a pimenta preta, ou pimenta do reino, e nagakeshara é a chamada Messoaférrea. Tem livros também que descrevem essa outra planta aqui como também a Nagakeshara. Então, você vai triturar partes iguais dessas plantas, né? Você vai pesar e vai ver certinho o quanto que você quer de cada uma dessas plantas, e vai ser uma planta que vai ajudar em problemas de anovulação. Por exemplo, a pessoa tem síndrome do ovário policístico, ela tem uma menstruação que é fraquinha, que quase não desce sangue, ou que não está descendo a menstruação, está com problema do fluxo menstrual e infertilidade, principalmente aqui feminina, tá? No caso dos homens, tem que tomar cuidado nos parâmetros da avaliação seminal, tá? A pimenta longa, né, o pípali, alguns estudos já mostraram que ele pode alterar a morfologia dos espermatozoides. Então, talvez para os homens não seja uma planta tão adequada para fertilidade. Talvez é mais indicado para as mulheres, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o Pipali. A gente vai encerrando esse nosso encontro de hoje. Se você gostou dessa aula, se você curtiu, se você gosta de Ayurveda, considere então se inscrever para o nosso plano de assinatura, o nosso Universo Drua, e ter acesso a aulas exclusivas. Essa aula aqui, por exemplo, não vai ficar disponível por muito tempo aqui no YouTube. Eu vou postar e depois de um tempo eu vou tirar ela do ar para a gente favorecer principalmente os nossos assinantes, tá? Então, além dessas aulas exclusivas que vão estar ali, que vão ser retiradas do YouTube, tem aulas também que eu postei especificamente para os membros dessa nossa comunidade. Então, aula sobre o coentro, aula sobre AMA, sobre psicologia, Ayurveda, diversas outras aulas, né, de especiarias, inclusive, estão postadas exclusivamente dentro da nossa plano de assinatura. Então, se você gosta da forma como eu dou aula, se você gosta das aulas que eu estou apresentando aqui para vocês, ou se você nunca viu um vídeo meu, está vendo pela primeira vez, então deixe seu comentário aqui, curte e considera ativar o sininho para receber as notificações de vídeos futuros que eu te enviar. E se você gostou, lembra de compartilhar também com alguma pessoa que goste desse conhecimento, que goste, que vá ser útil essa aula, que pode ajudar também outras pessoas, tá? Eu agradeço a sua presença aqui, a sua participação nessa aula, nesse vídeo. Um grande abraço e até mais. Valeu!